Mas tem mais informação. O governo defendeu o aumento de impostos, elogiando o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, durante uma entrevista em um podcast. Em meio às críticas do Congresso e do mercado, o chefe do Executivo disse que a elevação das taxas não é nada demais, já que estariam taxando os setores que ganham muito dinheiro e pagam muito pouco, na visão dele. Apesar do Planalto sugerir um reajuste mais moderado do IOF e o fim de isenções no imposto de renda sobre LCIs e LCAs, a proposta foi derrotada na Câmara e enfrenta forte resistência. Começar essa rodada com o Roberto Mota, porque a partir dessa entrevista, a partir dessas declarações, a gente entende que para algumas figuras é muito normal taxar, né? Porque na perspectiva dessa pessoa, aquela outra que ganha muito dinheiro, taxar um pouco mais não vai fazer diferença nenhuma. Mas para outros, você justamente acaba punindo quem se dá bem, punindo quem performa bem, punindo quem ganha dinheiro, quem acaba empregando mais, Mota. A gente já falou sobre isso, né? Eu geralmente estou na minoria quando eu protesto contra essa ideia de que quem ganha mais tem que pagar a alíquota mais alta de imposto. É justamente isso. Você está punindo o sujeito que ficou sem dormir, que não tirou férias, que se sacrificou para poder construir mais patrimônio. Aí, quando ele ganha mais, você quer que ele pague mais com a alíquota mais alta. Isso é a punição do sucesso e a glorificação da dependência e do fracasso. Agora, reduzir os gastos do governo também não tem nada demais, gente. Não é um bicho sem cabeças, não. Olha só, se você reduz o número de ministérios, de cargos comissionados, de assessores, de viagens ao exterior, vamos supor que você corte pela metade. Ainda assim, ainda restaria uma enorme quantidade de boquinhas para ser ocupadas pelo governo e pelos seus amigos, gente. Metade ainda é muito. Agora, imaginem o impacto positivo na economia, no valor do dólar, na bolsa, na reputação do país. Imaginem o que iam falar do Brasil lá fora se o governo reduzisse o número de ministérios de 39 para 6. Não ia ter outra notícia nos jornais do mundo inteiro. Os investidores voltariam a confiar no Brasil. Milhares de empregos seriam criados. O real ia se recuperar. Até a imagem do governo ia ficar melhor. É como diz o grande filósofo brasileiro Bezerra da Silva: se malandro soubesse como é bom ser honesto, seria honesto só por malandragem. Boa, Mota, boa. Você, Veraldo, fazer sucesso e ganhar dinheiro parece que virou um problema, né, para essa administração, tanto que muitos falam com naturalidade, não vai fazer falta para ele tem muito. Neto, a gente vê claramente o modelo da mediocridade que é propagado por representantes do governo. A fala do ministro da Economia em relação aos moradores da cobertura, como se fosse aquela gentinha nojenta que ganhou dinheiro e agora mora num apartamento maior do que o meu. Esse rancor, essa dor de cotovelo é bem característico de países subdesenvolvidos. E quando você olha para os países desenvolvidos, você olha para os Estados Unidos, por exemplo, a pessoa que mora na cobertura é um exemplo a ser seguido pelos outros, que mostra que o trabalho recompensa. Você acordar mais cedo e dormir mais tarde, trabalhar mais do que os outros, você querer prosperar é uma possibilidade e você consegue. Mas no Brasil, não. No Brasil, o que nós vemos são grandes empresários que não pagam impostos, que pegam dinheiro à vontade do BNDES, pagando o que querem quando querem, que tem nos fundos de pensão controlados por pessoas que já estiveram ali e promoveram saques bilionários do fundo de pensão de trabalhadores das estatais. Esses fundos de pensão estão sempre à disposição para assinar um cheque, fazer um Pix para ajudar os negócios dos amigos. Este Brasil do atraso,
esse Brasil do tapinha nas costas, este Brasil que favorece os amigos, os parceiros, os comparsas, este é o Brasil que só dá certo para alguns e é sustentado por uma maioria de trabalhadores que não conseguem enxergar a luz no fim do túnel. 70% dos adultos no Brasil estão inadimplentes. Isso é uma catástrofe social. Mas o governo teima em não reconhecer o óbvio, teima em não reconhecer a sua responsabilidade nesta tragédia que estão fazendo com o Brasil. E a gente vê como eles são sorrateiros quando nós temos essa sanha de aumentar a arrecadação, de aumentar o IOF, quando não fazem o mínimo e o básico. E eu vou trazer aqui 2 exemplos. Primeiro, da refinaria de Abreu e Lima. Lembram aquela refinaria que eu e Mota vira e mexe falamos aqui? Essa refinaria tinha um orçamento de 2 bilhões de dólares. O governo brasileiro já gastou 20. Gastou 10 vezes mais de 100 bilhões de reais enterrados numa refinaria que não funciona. E adivinhem, meus amigos e minhas amigas, o governo acaba de anunciar, com pompa e circunstância, que vai meter mais de 5 bilhões de reais nesta conta furada da refinaria de Abreu e Lima. E outro ponto fundamental é combater a fraude que existe em vários setores da economia, mas que o governo faz vista grossa. E eu trago aqui de novo o exemplo do cigarro contrabandeado. Mais de 60% do cigarro consumido no Brasil é de contrabando. O cigarro tem 95% de imposto. Entra 70% contrabandeado, não paga 1 centavo de imposto. O que o governo está fazendo para proteger as nossas fronteiras com o Paraguai e impedir esse absurdo, esta vergonha? Absolutamente nada. Este cigarro contrabandeado que vai financiar o crime. O governo olha e faz cara de paisagem. Sabe quanto os cigarros contrabandeados representam em perda de arrecadação para o governo brasileiro? 20 bilhões de reais por ano. Portanto, não venham falar de aumento de impostos, não venham falar de aumento do peso que colocam nas costas das pessoas que acordam cedo, trabalham, lutam e batalham para ter aquilo que podem ter, enquanto o governo não faz o básico, não faz o mínimo e nos humilha dia após dia como tem feito. Você, Dávila, quando é que começou esse discurso, essa narrativa de vilanizar o empresário, aquele que é bem-sucedido, essa história de não reconhecer aquele que gera riquezas, que gera empregos? É muito estranho, né? Porque um país que faz isso parece estimular justamente a mediocridade, né? Ah, Canhato, isso existe há muito tempo, desde que começaram a ler um barbudo alemão chamado Karl Marx. É o começo da história da economia, soma zero. Se um tá ganhando, o outro tá perdendo. Não existe como todo mundo pode ganhar na sociedade. E na nossa sociedade, especificamente, nós pagamos 35% do PIB em imposto de renda. Somos o país emergente que mais paga imposto no mundo. Nós trabalhamos de janeiro a maio para pagar imposto no Brasil. Como esse governo diz que não se paga imposto? É um negócio absurdo. É de quem vive numa bolha, que é Brasília, naqueles palácios horrorosos, né? E, além de tudo, com essa hemiplegia intelectual, que leu uma coisinha, porque ele nunca leu um livro, né? Só leu a orelha do livro. E aí ele entendeu que ali tem uma tese importante, que é o jogo de soma zero. E é isso aí que é o que eles aplicam para tentar explicar que precisa taxar mais as pessoas. Mas o fato é que o Brasil hoje é um país que perde competitividade, produtividade, um país que mata todo mundo que produz porque cobra 5 meses de imposto. E aí, Canhato, eu gosto, Mota, que gosta sempre de trazer frases aqui importantes, e talvez o melhor frasista
de todos os tempos, para mim, era o Ronald Reagan. O Reagan dizia assim que o contribuinte é o sujeito que não presta concurso público e paga as contas do governo. É isto o que nós somos. Este funcionário não concursado que sustenta um Estado caro, ineficiente e corrupto. A gente ainda tem um tempinho. Eu gostei da mensagem do Antônio Cândido Ribeiro. Ele disse: quando é que esse país vai para frente? E a pergunta de muitas pessoas, viu, Mota? Porque tem altos e baixos, de vez em quando a situação melhora um pouco, o brasileiro acredita, tem muita esperança, não dá para se lamentar, tem que correr atrás todos os dias do seu dinheiro, né, pagar as contas, mas há uma grande dúvida sobre o próximo capítulo, né, a virada de página. Você acredita que nós estamos próximos de uma mudança substancial? As perspectivas são boas, Mota? Claro que são. Eu tenho certeza disso, eu confio, eu trabalho para isso, eu educo os meus filhos para isso, mas eu sempre digo aqui, a gente precisa mudar as nossas ideias. O Dávila fez uma citação fenomenal aí, eu lembrava dessa frase um pouco diferente, Dávila. Eu lembrava dela, do que o Ronald Reagan disse: o contribuinte é a única pessoa que não fez concurso, mas trabalha para o governo. E essa, eu acho que é a principal mudança, é a mudança que vai fazer o Brasil decolar. E é uma mudança difícil, porque nós fomos educados, há várias gerações, nós somos educados para acreditar que o governo, que o Estado é a solução. Então a gente se encontra na rua e fala: não, olha, ano que vem tem eleição, vamos eleger parlamentares melhores, aí tudo vai dar certo. Meus amigos, eu escuto isso desde que eu tinha 18 anos. Desde que eu tinha 18 anos. O Estado e o governo não são a solução. Eles são o problema. Aqui no Brasil, eles levam quase metade do que a gente ganha. Eles se reúnem todos os dias para criar novas regras, novas leis, novas normas, a maioria das quais trabalha contra a gente. São obrigações que eles criam para a gente, sabendo que nós não vamos ter condições de cumprir, e aí vem multa, vem todo tipo de restrição de liberdade. Esse é o problema. O Brasil é um país maravilhoso. Nós temos um povo maravilhoso. Eu já viajei um pouco, eu comparo o povo brasileiro com outros povos. Nós temos uma natureza fantástica. O que nos impede é essa crença boba de que nós, para melhorarmos de vida, para sermos felizes, dependemos da ajuda de burocratas. Estão sentados lá em Brasília, estão sentados nos palácios, de burocratas ou de políticos, muitas vezes, e com todo respeito àqueles que são bons, que são preparados, mas muitas vezes são pessoas sem nenhum preparo, sem nenhuma qualificação, não deram certo em nada na vida, aí descobriram que sobem no palanque, conta meia dúzia de mentiras, vira uma autoridade, vira uma autoridade do executivo, do legislativo, manda na nossa vida. Brasileiros, companheiros, amigos, espectadores, ouvintes, não coloque a sua esperança nessas pessoas, coloque a sua esperança em você mesmo, na sua capacidade de trabalhar, na sua capacidade de estudar, de empreender, de criar riqueza. Somos nós que vamos nos ajudar. O que o Brasil precisa não é de mais Estado, é de menos Estado. A gente precisa de 6 ministérios, eu já estou exagerando. A gente precisa de um governo que seja 1/10 do que ele é hoje. A riqueza que vai sobrar no nosso bolso vai permitir que nós tomemos conta de nós mesmos. Você vai poder colocar o seu filho numa escola privada, particular boa, vai poder pagar um plano de saúde, não tem que ficar dependendo da caridade do Estado, não vai ter que entrar numa fila nos Correios para reclamar da fraude que alguém fez no seu plano de previdência, porque se você tiver mais dinheiro no seu bolso, você vai conseguir economizar e vai ter uma velhice mais segura. Essa é a grande mudança, Caniato, é as ideias. O Estado e o governo não são a solução, eles são o problema.